Boa noite a todos. Vamos começar agora a estudar religiões comparadas orientais. Nós já estudamos as ocidentais, agora nós vamos para o Oriente. Muda tudo, muda até a lógica. Olha um exemplo que aconteceu com um amigo meu. Ele estava em Israel e ele foi comprar de um árabe um presente. Ele queria uma lembrança para uma pessoa, ele ia trazer para o Brasil, então ele queria comprar um presente. Aí ele começou a negociar o preço, e eles gostam disso. Eles são da natureza deles, o comércio. E ele começou, dá para baixar, foi baixando, baixou lá, 25% de desconto. Aí ele falou, oh, que bênção, me dá 10 então, 10 unidades. Aí o árabe falou, não, de jeito nenhum, é um só, se você levar 10 não tem desconto. Aí vê que a lógica é diferente. Como que é a lógica aqui no Brasil? Quanto mais você compra, mais desconto. Mas lá a lógica é outra, porque ele ia dar desconto para aquele, mas o próximo ele recuperava o desconto. Vocês entenderam a lógica dele? Para nós parece que não tem sentido um negócio desse, mas funciona diferente. E por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos entrar em outra lógica, principalmente quando estudarmos o hinduísmo, que nós vamos estudar hoje na segunda aula, o hinduísmo, que é uma outra lógica. Nós, ocidentais, cristãos, nós trabalhamos com a história, com a linha do tempo. A história ela é importante para nós, para eles não, porque a vida é cíclica, começa, termina, não para, está vendo? É outra lógica. Agora, você cresce naquele ambiente, aí você fica numa situação contrária da nossa. Isso é importante, precisamos ter a mente para entender isso daí. Bem, toda aula eu gosto de ler isso aqui, para não ter erro. Nosso objetivo aqui não é criticar a religião de um outro grupo, não, é só comparar. Por isso que eu sempre leio isso aqui, o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. É o que nós faremos aqui. Nós vamos analisar uma outra religião, vamos comparar com o cristianismo, sempre no campo das ideias. Islamismo. Olha o gráfico aí. Ela é a segunda maior religião do mundo. Qual é a primeira religião do mundo, pessoal? A maior. Bora? Cristianismo. Quantos adeptos? 2 bilhões e meio, quase um terço. Quantos bilhões tem o mundo de habitantes? 8 bilhões, já atingiu 8 bilhões. Então o cristianismo tem um pouquinho mais de 2 bilhões e meio, quase um terço da população. Na sequência vem o islamismo, com 1 bilhão e meio de adeptos, representando 19% do nosso gráfico. Crescendo. Pois não? É a metade, né, em relação ao cristianismo? Não, um pouco mais da metade, né? Cristianismo 2 bilhões e meio. Islamismo 1 bilhão e meio. Mais da metade. A metade seria 1 bilhão 250 mil, não é isso? Milhões. Bom, vamos lá. Questão da história. Toda religião que nós aprendemos aqui, nós comparamos na linha do tempo, quando ela surgiu, só para ter uma ideia. Todas elas nós fizemos isso. Veja o cristianismo, 1990 anos, porque eu tiro os 33 da idade de Cristo, porque nós consideramos o início da igreja com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Como Jesus, a ascensão se deu quando ele tinha 33 anos e nós estamos em 2023, por isso que eu tiro, só para ter uma ideia, tá? Isso aí não quer dizer muita coisa. Mas o islamismo começou no ano 622 depois de Cristo.
622 anos depois de Cristo, começa o islamismo. 1401 anos. Se você pegar 2023, subtrair 1401, é para você chegar em 622, senão está errada a minha conta. Tranquilão? Então veja, por que essa informação ela é importante? Vocês estão lembrados das religiões ocidentais que a gente sempre comparou quando surgiram? Por exemplo, a questão da CCB, congregação, surgiu dentro daquele movimento pentecostal, a reforma protestante, as igrejas históricas. Estão lembrados disso aí? As Testemunhas de Jeová, século XIX, 1872, e o Guilherme Miller, dos Adventistas, 1844. Então veja, neste período aí, 600 anos depois de Cristo, 622 é a data oficial, o que nós temos? Nós já temos o cristianismo envolvido com a idolatria, nós já temos o culto a Maria, e nós já temos os santos, nós já temos as imagens nos templos. Embora esse período ainda não fosse oficializadas as imagens nos templos cristãos, mas elas já existiam. Ela vai ser oficializada no século VIII, com São Damasceno, ele que vai fazer uma teologia da latria, hiperdulia e dulia. Estão lembrados mais ou menos disso aí? Nesse período, então a igreja está envolvida com essa questão de imagem de escultura, isso é importante, Então Maomé, ele surge nesse período aí. Bom, segunda maior religião em número de fiéis, nós já aprendemos, possui seguidores em todos os continentes, isso também é importante. Grande porte missionário, o cristianismo não é missionário? O islamismo também é uma religião missionária. Veja que o hinduísmo, que nós vamos estudar na segunda aula, não é uma religião missionária, embora tenha 1 bilhão de adeptos, quase 1 bilhão. É a terceira maior religião do mundo e a primeira em quantidade de adeptos no sentido de religião politeísta. Crenças semelhantes ao cristianismo em vários aspectos. Por exemplo, crê em um único Deus, crê na existência dos anjos, crê no inferno, entendeu? Tem muitas crenças parecidas, semelhantes às nossas. Religião monoteísta, acabei de dizer, acredita em um único Deus, como é o nosso caso, fundada por um indivíduo específico também. O cristianismo não foi fundado por Jesus? Então, o islamismo é fundada por um indivíduo específico. Já o hinduísmo não tem um fundador específico. Aliás, todas as religiões que nós estudamos até agora têm um fundador específico, inclusive essa daí. Mas o budismo, Buda, tudo bem, mas o hinduísmo não. Nós vamos aprender depois. Creem na existência de anjos, do céu, do inferno e numa ressurreição futura. Está vendo a semelhança? Deus fez-se conhecer ao homem por meio de uma revelação. A nossa religião também não é revelação, né? Tem a revelação. A Bíblia não é a revelação, não é a palavra de Deus, não é a revelação de Deus. Olha a outra semelhança. Agora, diferenças. Alguém sabe alguma diferença? Vamos ver? Bom, em relação à pessoa de Jesus, é menor que Maomé. Maomé é o último dos profetas, é maior que Jesus, há uma diferença. Jesus, para eles, Jesus, lógico que não é Deus. Deus é único no sentido absoluto, não tem filho. O caminho da salvação, no cristianismo, a salvação é pela graça, no islamismo é pelas obras. Olha uma diferença, tá? Nós vamos aprender isso aí também. A escritura ou escrituras de fé, nós vamos ver que o Alcorão, ele é diferente. Nós vamos ver alguma coisinha do Alcorão aqui. Alguém aqui já leu o Alcorão? É interessante, viu? É interessante, eu já li, é muito interessante. Bom, então nós chegamos a uma conclusão. Ambas podem ser falsas, mesmo que ambas possam ser igualmente falsas,
o islamismo e o cristianismo não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, porque são antagônicas, são diferentes. Tá? As duas podem estar erradas, podem até nenhuma estar com a verdade, mas as duas não podem, porque são crenças diferentes. É isso que nós vamos estudar aqui. Bom, agora a vida do profeta Maomé. Ele nasceu mais ou menos no ano 570, ano Domini, depois de Cristo, na cidade de Meca, na Arábia. Todos sabiam isso daí já? Já sabia, já sabia? Todos sabiam? Decorou? Isso aí é bom decorar, é fácil decorar isso aí, não é? Bem, seu pai morreu antes que ele nascesse, sua mãe morreu quando ele tinha somente 6 anos de idade, ficou órfão. Aí ele foi criado pelo avô, depois o avô dele morreu, foi criado pelo tio. Deixa eu ver se está aí. Primeiro foi criado pelo avô, depois da morte do avô foi criado por um tio. Então você veja que já é um probleminha, tadinho, né? Órfão. E eles eram comerciantes, tem essa característica. Então ali tinha comércio, as caravanas, e ele estava nesta área. Morreu no ano 632. Ora, se ele nasceu em 570 e morreu em 632, ele viveu quantos anos? 30 com mais... 570. Ele nasceu 570. Dá 62, não é isso? Viveu 62 anos, morreu novo, né? Mas naquela época lá... não vivia muito não. A maior parte do povo da Arábia era pagã e acreditava em muitos deuses. Então eles viviam na idolatria na Arábia e adoravam no templo que chamavam Kaaba, palavra árabe para cubo. Já viram essa pedra que eles ficam fazendo lá no mês de Ramadã, volta em torno dela? Segundo a tradição islâmica, essa pedra ela foi enviada por Deus do céu para servir como guia para Adão e Eva, para que eles edificassem, adorassem naquela pedra. É a tradição deles, entendeu? E eles não adoram essa pedra, mas é tida como sagrada, fica lá em Meca, vão dentro dela. Casou-se com 25 anos, o nome da sua esposa era Khadija, era um homem quieto, de vida simples, ficou casado 25 anos e terminou com a morte da esposa. Havia uma boa relação entre os dois, tiveram vários filhos, entre os filhos, um único homem que morreu. Ele ficou muito triste com a morte do filho dele. Com mais ou menos 40 anos, começou a ouvir vozes e ter visões e sonhos. Então vamos lá. Ele tinha 25 anos quando ele se casou com Khadija. Khadija tinha 40 anos, não é isso? 40 anos, ela era 15 anos mais velha do que ele. Viveram casados 25 anos, viviam muito bem. Ela era viúva 2 vezes, a Khadija, 2 vezes. E era uma mulher rica. Então, facilitou, ele ficou com o tempo, ficou tranquilo, né? A mulher era rica, se amavam, enfim. Aí ele começou a ter tempo para meditar. Aí ele ia no monte, meditar em caverna, e aí ele começa a receber revelações do anjo Gabriel. Do anjo Gabriel. Você vê que interessante. Porque segundo o islamismo, no céu existe o Alcorão, que é o livro sagrado deles, assim como a Bíblia é para nós, o Alcorão é para eles, em placa de ouro, no céu. E o anjo Gabriel é o que falava para ele, e ele não sabia ler e escrever, nem escrever. E isso é até um motivo de orgulho para o muçulmano, porque como a pessoa não sabe ler e escrever, recebeu tudo isso e passou tudo isso e deixou. É até orgulho para eles isso aí. Era uma outra época, tudo muito diferente. Agora, uma coisa que eu sempre apresento para os alunos, quando a gente comenta, é o contexto que a pessoa viveu. É muito importante analisar o contexto, qual era a vida, a família, o que o pai fazia, enfim. Veja que ele teve contato com cristãos e com judeus, e o povo idólatra, que o povo árabe estava mergulhado na idolatria. O catolicismo
Estava naquele catolicismo medieval quase ali, que começa toda aquela... Já tem o culto a Maria, tem santos, tem imagem, embora ainda não fosse oficializado, mas já existia. Então ele teve esse contato com essa religião diferente e ele começa a ter essas visões. Bom, já conhecia a existência do anjo. o anjo que revela para ele. Então, exatamente, o anjo Gabriel. E eles aceitam a lei que foi dada Deus deu para Moisés. Eles aceitam os salmos e aceitam os evangelhos. Só que o Alcorão é o último, então não precisa mais de ler esses outros livros, porque o Alcorão já contém tudo, entenderam? Mas eles aceitam. E quando há alguma divergência na Bíblia com o Alcorão, aí eles dizem, não, esse texto bíblico foi adulterado, entendeu? Professor, pelo menos é ensinado que isso é entrada no Gênesis, a Apocalipse. Tem que contextualizar, claro. Veja, quando os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, você não tem o Novo Testamento. O Novo Testamento surge no final ali a partir do ano 55, que surge a primeira epístola aos Tessalonicenses. Então eles não tinham. Então toda a base é do Antigo Testamento, na época de Jesus faz citação, mas tem que contextualizar, senão vai complicar, né? Daqui a pouco você vai voltar para a lei, não pode, entendeu? Bom, frequentemente saía da cidade e ia para uma caverna no Monte de Ira, para lá meditar, às vezes por vários dias. Lá na caverna recebeu a primeira revelação de que mais tarde se tornou o livro santo do Islã, o Alcorão. Ele é menor que o Novo Testamento, é rápido para ler. Maomé disse que recebeu as revelações do anjo Gabriel, já falei, recebeu as mensagens durante 22 ou 23 anos, até sua morte. Primeiras mensagens diziam que há só um Deus, tranquilão, só há um Deus, uma mensagem boa, que é Alá e que todos os ídolos deveriam ser destruídos, porque lembra que eu falei que Meca estava envolvida com idolatria, muitos deuses. Muito foi revelado acerca do julgamento vindouro, sobre a necessidade de viver corretamente, da vida eterna no paraíso ou no inferno. Então esse é um resumo do que ele recebia. Agora veja um pedacinho o que diz. Então, os que fossem ao céu receberiam todo bem, comida maravilhosa, frutas, taças, jarras cheias de néctares e uris, que são as virgens bonitas, de olhos grandes, semelhantes a pérolas em suas conchas. No inferno nada haveria para refrescar ou agradar, e os que fossem para lá beberiam água fervente e pus em cima de frutas amargas. Essa é a concepção, é o que é ensinado no Alcorão. Isso eu ia falar só agora, eles acreditam que quando Não, mas veja bem, isso daí, vamos contextualizar. Quando começa o Alcorão, quando o Maomé, então o mártir que eu estou falando da guerra lá, hoje eles não entendem mais assim, a guerra com espada, não é mais assim que eles entendem, eles fazem uma evangelização, uma obra, evangelização vem de evangelho, faz missão investindo na África, por exemplo, faz investimento em escolas, em bens, enfim, e para trazerem as pessoas para a religião. Então não usa mais a espada. Existe, é verdade, uma minoria, mas não pensa assim, senão nós vamos ter problema. É a questão do preconceito. Eles estão aí em todos os lugares, tem árabe vivendo, muçulmano vivendo no Brasil, todos, sem problema algum, entendeu? Oi? Oi? Não entendi. O radical, exatamente. Você não pode misturar as coisas. Não é assim. Eles têm o islamismo atual não interpreta mais o jihad como guerra, significa guerra santa, mas não com espada. Imposição. Não, é de outra forma.
Então existe essa convivência. Oi. Diferente do Islã, não, né? Os filhos. Nós vamos chegar lá. Bom, quanto aos crentes que praticam o bem, introduziremos em jardins abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, virgens no caso, e os faremos desfrutar uma densa sombra. Sura 4:50, Sura é como se fosse o capítulo. Então tá aí, ó. Esse é o paraíso, um paraíso diferente do nosso. Eu tenho um colega, ele estudava teologia comigo, mas ele não se aprofundou. Ele começou a estudar, largou a mão, daí ele foi para o islamismo. Eu falei, não, eu mudei porque lá o paraíso é melhor. Em 622, Maomé recebeu um convite para mudar-se para Medina, que é chamado Égira, essa mudança, olha lá, Égira, e tornou-se o início do calendário islâmico, que é um calendário lunar. O nosso calendário é solar, por isso aquela símbolo a lua, do calendário lunar. Bom, até aí tranquilo. E o jihad eu já falei, que agora, olha só, esse texto já é do Alcorão. Olha só: matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e capturai-os e cercai-os, e usai de emboscada contra eles. Quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço, combatei os que não creem no último dia, e não proíbe o que Deus, o seu mensageiro, proibiram. No caso Maomé, até que paguem humilhados o tributo, que depois nós vamos aprender sobre isso aí, e combatei-os até que não haja mais idolatria e que a religião pertença exclusivamente a Deus. Tá vendo? Então ele tem uma questão com a idolatria aí. Então ele na verdade fuga, né, Éger? A esposa dele foi a primeira que se converteu, aí ele conseguiu alguns discípulos. Quando ele foi levar essa religião em Meca, não aceitaram. Aí ele vai para Medina no ano 622, que é chamado de Égira. E aí lá em Medina ele já consegue montar um exército, ele já consegue muitos adeptos. Aí quando ele volta com esse exército para Meca, Meca não oferece resistência, aceita ele como profeta, aceita a religião, destrói todos os ídolos, a idolatria, e começa por ali. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Tranquilão? Bem, então, baseado nisso aí, o Islã dividiu o mundo em duas partes. Olha, gente, que interessante isso daí, ó. Dividiu o mundo em duas partes: o Darul Islã, território do Islã, e o Darul Harb, território de guerra. Veja, nós também não dividimos o mundo em duas partes? Na questão religiosa, sim ou não? Como que nós dividimos o mundo? O mundo jaz no maligno, não é? Nós dividimos aqueles que foram nascidos de novo, que passaram pela conversão, que conhecem o mundo, que ressuscitaram espiritualmente, que é a igreja de Cristo, não é isso? Não é a igreja que tem essa visão, que recebeu, que tem o Espírito Santo? E o mundo está no reino das trevas. Olha só que interessante, eles dividem o território do Islã, onde o povo já pertence à religião muçulmana, e onde não pertence, está fora de lá. Então, dois territórios. E o que eles querem? Alcançar o território. Só que ele vai alcançar nesse primeiro momento com guerra, entendeu? Com a espada. E quais foram as causas? Por que cresceu? Quando a gente estuda a história do islamismo, quais os motivos? Causas religiosas. Primeiro, a religião ela é uma teologia simples, só existe um Deus e Maomé o seu profeta, entendeu? Então e ele recebe revelação, então é fácil de assimilar, entendeu? O povo estava vivendo na idolatria.
Mas no Antigo Testamento Deus também mandou. E no cristianismo também as pessoas andam E no Antigo Testamento Deus também não mandou exterminar os cananeus, porque eram idólatras. Então. Mas os cristãos também, muitos cristãos, muitas das vezes ameaçam também. Ou você aceita, ou você vai morrer sem. Infelizmente, teve um período medieval, teve um período triste aí, da Santa Inquisição, enfim. Mas não é o assunto agora. Então, causas religiosas, ele unificou a religião, unificou um único Deus, Maomé, o seu profeta, formou um exército de guerreiros. Então, primeiro motivo, causa religiosa, até porque eles são semitas. Causas econômicas, a Arábia era fome, deserto, o povo não tinha produção, era difícil a vida de quem vivia ali naquela região. Então, o que acontece? Formou um exército, precisa alimentar o exército. Então, conquistou Meca, saiu de Medina, mais ou menos, a apostila fala 250 quilômetros, mas se você jogar no Google dá 400 quilômetros, mas tudo bem, mais ou menos daqui em São Paulo. Saiu de Medina, veio para Meca, conquistou Meca. Aí você mata os seus adversários, você tem um despojo, né? Na guerra não é assim? E aí, como é que nós vamos alimentar o exército de novo? Vamos conquistar para lá mais um território. E vai avançando. Conforme vai avançando, vai expandindo. E o camarada que não tinha nada, beduíno, vivia lá, opa, vou entrar nesse movimento aí. Se eu morrer na guerra, eu vou direto para o paraíso. Olha como herói, ele não morreu. No paraíso tem água, tem sombra, tem virgens. Olha aí, ó. Não vale a pena? É religião, meu irmão. Falar, mas os caras aqui, mas nós também não cremos. Nós não cremos também no paraíso? Nós não cremos na vida com Jesus? Nós não cremos que quando a gente morre a gente vai para o paraíso? Oi? Não, mas pela fé. Alguém já foi lá? Não foi, mas não é pela fé? Então é questão de fé, irmão, religião. Causas militares, eles eram bons na guerra, eles com camelo para sair, percorrer distâncias de camelo, eles dominavam, e treinados na espada, é uma outra característica, diferente, entendeu? Eles tinham habilidade militar, formaram um exército religioso e com habilidade para a guerra. Por quê? Já falei, né? Afinidade racial e cultural também, semitas, a região semitas. Lembra dos semitas? Vocês se lembram? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé? Semitas, o povo judeu é semita, os árabes, semitas. Entendeu? Fraqueza dos adversários. A igreja dessa época está tendo confusão entre Ocidente e Oriente, e a igreja também não queria guerra, queria paz. O Império Oriental, lembra do Império Oriental? Constantino levou a capital para Constantinopla, que era Bizâncio, virou Constantinopla, uma cidade fortificada, tinha defesa natural. Então não estava preocupado com a guerra, só estavam estudando, desenvolvendo teologia, enfim, não estava pensando em guerra. Aí chega um grupo desse daí, em nome de Deus. Não, vai demorar ainda, vai demorar 1000 anos para tomar Constantinopla. Mas tomaram tudo, todas aquelas cidades que Paulo, aquelas cartas da Ásia, tomaram tudo, aquelas cidades. Fechou ali o acesso de embarcações. Não, eles vão dominando tudo. Tolerância, também era tolerante. Eles eram tolerantes. Se você pagasse o tributo e aceitasse o governo deles, está tudo certo. Conviviam bem, até com o povo judeu, com o cristão, não tem problema nenhum. Pagou o tributo? Está tudo certo, meu irmão. Vamos conviver numa boa, entendeu? E vai expandindo. E foram longe. Crenças do islamismo, vamos lá. Crença em Deus, só existe um Deus. Deus é único, Deus é majestade, é poder. Não tem esse negócio de filho, não. Não tem filho, não tem amor. Deus é Deus soberano, esquece-me.
entendeu? Não tem esse contato que nós temos, esse contato pessoal com Deus. Mas o contato pessoal vem da visão do cristianismo, né? É. Porque o próprio Cristo é amor, e ele não é com amor, ele age pra... Exatamente. Então, crença nos profetas, 120 mil profetas, mais ou menos, desde Adão, como Adão foi profeta e vem embora, todos os da Bíblia, todos são profetas, todos. Jesus também, só que Maomé é o último dos profetas, aí não tem mais profeta, e o maior, tá bom? Tranquilo? Crença nos livros sagrados eu já falei, Moisés, Pentateuco, Salmo e os 4 evangelhos, só que adulteraram os evangelhos. O Corão é o último, é o que ficou, porque eles não acreditam que Jesus ressuscitou, que foi morto na cruz. Eles acham que ele foi substituído por Judas. Vamos aprender isso aí. Crença nos anjos, nós também cremos nos anjos. Crença no dia do juízo final, nós também cremos. Crenças nos decretos de Deus, você já foi Deus que decreta tudo. Está tudo decretado por Deus, não adianta. Práticas do islamismo. Aí que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Não existe a ideia, que o irmão fez a pergunta, que nós temos da separação entre a igreja e o Estado. Olha aí, ó. Nós vivemos no Estado que a gente chama laico, não é isso? Numa democracia. Dentro da democracia, não mistura a religião com o seu dia a dia, com a sua vida. Tanto é que nós convivemos lá no seu trabalho, na sua escola, com certeza tem pessoas de outras religiões, não tem? Lá não, olha aí que você falou da criança. O Estado é a religião, é o Alcorão, está tudo embutido, então você já nasce dentro daquele sistema. O horário da oração para tudo. Desculpa. Exatamente, já é daquele jeito, então... Entenda o ocidental, é outro estilo, o oriental. Para ele já nasce, a lei, tudo está dentro da religião, não tem como separar. Então você vive 24 horas. Aqui no Ocidente, aí que vem a palavra, não é secular, é secular. No nosso jeito secular de ser. Separar. Você não quer mais ser, eu não quero mais ser religioso. Pode. Ué. Se você quiser virar muçulmano, pode. Pode, não pode? Quer ir para a maçonaria? Pode. Rosa Cruz, pode o que você quiser. Agora lá não. Lá não. Por quê? Porque lá o Estado já é a religião. Não existe essa separação. É o controle da escolha, né? Exatamente. É que você já nasce dentro do sistema. E isso vai acontecer no hinduísmo também. Você já vai nascer dentro de um sistema de casta. Oi. Professor, lá uma criança de 12 anos ela é obrigada a ter um coração. Sim, eles estudam. Tem gente que decora. Vamos lá. Testemunho ou confissão. Ó, gente, isso aqui é para se tornar um muçulmano. É só falar isso, você vira muçulmano. Eu testifico que não existe outro Deus além de Deus, além de Alá, e que Mohammed, que é Maomé, é o mensageiro de Deus. Só isso aí. Falou isso aí, já é muçulmano. Então a criança nasce e já é falado isso para ela, e ele vai ouvir isso a vida inteira. E antes de morrer também é falado isso. Então confessou isso aí, virou um muçulmano. Tranquilo? Simples. Oração, quem perguntou de oração aí? As orações formais. Então vamos lá. Ao amanhecer, quando você pode ver um fio branco, está amanhecendo, tem a primeira oração. Eles carregam aquele tapetinho, já viram? Onde estiver. Ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol, à noite, em algum momento antes de se deitar. Para nós é estranho, não é? E para eles estranhos somos nós. Agora, gente, pensa o seguinte: o camarada nasce lá dentro daquele sistema. Aí, quando ele olha para o lado ocidental, quem é o cristianismo para ele?
vamos lá. Não, assim, em termos de religião, quem é o cristianismo para eles, que representa o cristianismo? Bora? Bom, cristianismo a Igreja Católica, não é? Não é o Papa, que é o chefe maior? Ué, o Islã também é dividido. Você tem o sunita, que são os mais moderados, mas você tem também os xiitas. O Irã é xiita. A maior parte são sunitas, que são os mais moderados. Então, quando você olha, a gente ainda vê isso aí. Você vai lá, mundo muçulmano, maioria sunita, minoria xiita. O Irã xiita. Você não vê que o Irã está apoiando essa situação aí, que terrível que está acontecendo na Israel? Você não vê os comentários que o Irã faz, que o Ayatollah? Então, veja bem, quando de lá para cá olha o cristianismo, você vai ver o maior grupo. Ele vai ver. Quem ele vai ver? O catolicismo. Agora, consegue imaginar como é que ele vê se tudo do Alcorão começa a questão da idolatria, matar os idólatras, destruir os idólatras, está lá no Alcorão. Então, quando ele olha para o cristianismo, o que ele vê? Quando ele vê a Aparecida, quando ele vê o Papa, quando ele vê aquele monte de imagem, o que passa? O que ele vê? Idolatria. E vê idolatria. Ó, não pode beber bebida alcoólica. O cristianismo bebe. O que é o cristianismo para ele? Somos nós, minoria? Não. Para eles nós somos uma seita dentro do cristianismo, não é isso? Aí ele olha para as nossas mulheres. Como que as mulheres andam na praia, nas cidades, no calor? Como é que a mulher anda? Cabelo, como é que é uma mulher? E como que elas se vestem lá? Não é. Usa o xadó, se veste bem, se veste, mas submissão. Olha a concepção do mundo de lá para cá. Não parece que aqui o mundo é profano? Então, é isso que precisa entender. Professor, essas orações que eles fazem no horário, nesses horários específicos, é em direção sempre a Meca? Sim, sempre voltado para Meca. Isso, orou. Tranquilão aí, entenderam? É isso que precisa entender, porque quando você vai falar, por exemplo, um amigo meu, fizemos um seminário juntos, ele foi evangelizar um muçulmano. Aí ele foi falar pro... É engraçado, ele está comentando aqui, é engraçado essas ordens aí, né? De qualquer maneira, em relação a esse... Não, a nossa religião é o amor. É o amor, mas É o amor, o respeito. Não. Meu irmã, olha só, é uma questão cultural, aí mistura tudo. Eu, por exemplo, eu moro em Copa, estou morando em Copa. Agora, quando eu fico em São Paulo, lógico, mas quando eu estou em Copa ali não tem a praia. Eu não tenho problema nenhum quando eu estou na praia. não estou falando questão de a praia. Não, estou falando a questão de todo mundo faz, lógico, mas aqui a gente tem que desfrutar das belezas da terra. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando em questão de disciplina. Como assim? Fala. Porque ele acabou de falar, de seguir os mandamentos. Que mandamento? Que a gente... Mas qual é o mandamento, irmão? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como se fosse você mesmo. Não é só isso? Não são esses? Ele resume todos os mandamentos, que não são 10, são mais de 10 mil. Não, são esses dois. Ó. Tem que amar a Deus, fazer a vontade de Deus. Se eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus, né? Eu procuro fazer a vontade de Deus. E o meu próximo. Isso é cristianismo. Sim, professor, mas aí até a questão da disciplina. Mas vamos. Vocês estão com outro assunto. O assunto aqui é religião comparada. Bom. Professor, rapidinho, volta. Você ia dar o exemplo do seu amigo evangelizando, vai, fala aí. Eu esqueci, tá vendo? Tá vendo? Aí meu amigo foi evangelizar um muçulmano. Aí ele chegou, foi falar da poligamia, né? Falou, Jesus falou, né? Aí sabe o que o muçulmano falou para ele? Você não gosta de mulher?
Qual que é o seu problema? Entendeu? Porque não é prostituição. A poligamia não é prostituição. Concorda ou não? Peraí, eu não entendi. Fala pra mim. Não, ele falou, porque você não gosta de mulher? Falou para ele. Qual que é o problema? Porque não é prostituição. Prostituição é aqui. Por que tem motel no mundo cristão? Lá não tem motel. Por que aqui tem motel? Porque o cara tem a esposa e ainda tem um esquema por fora. Isso é prostituição. Isso é condenado. Mas lá na lei deles, lá, desde que você possa sustentar 4 esposas, você tem 4 esposas. Não, irmão, mas eu estou falando para você entender a concepção daquele mundo, né, na visão deles. Ô professor, e eles estão embasados no Pentateuco, na lei de Moisés, que era permitido. Era. Jesus foi que proibiu ter mais ideia. Por isso que ele está Por isso que o evangelho é todo. Então, Mas Jesus também não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. não, é que Jesus fala assim, Jesus fala, no princípio não foi assim, Deus fez um casal, Jesus volta para o princípio, vocês que construíram essas coisas, Deus tolerou, né, fazer o quê? Mas Deus nunca aprovou a poligamia. Mas por que eu estou falando disso daí? Que eu já respondi, então vamos lá, outra lei, dar esmolas e fazer caridade. Então 2,5% das suas entradas financeiras, 2,5%, 5% dos produtos agrícolas e 10% de todos os bens importados. É assim que funciona. Lembra, porque isso está dentro do Estado, dentro da religião, já nasce com essa concepção de como que vai funcionar a vida. Deve ter obrigação de trabalhar também, O mês de jejum, Ramadã, já viram, depende, porque o calendário dele é lunar. Então, a formação do Alcorão, o livro sagrado muçulmano. Como eu disse para vocês, ele recebia essas revelações do anjo Gabriel, lá no céu tem o Alcorão, com placas de ouro, passava para ele, ele ia recitando para os seus amigos, porque ele não sabia ler e escrever. Mas vendo que o tempo estava passando, nós precisamos começar a escrever, senão está morrendo, porque as pessoas, os discípulos dele, eles iam decorando também tudo que Maomé, e muitas vezes uma mensagem vinha sobre a outra, sempre renovando, mas agora precisamos decorar isso aí, porque os discípulos estão ficando velhos, e aí quando morrer, como é que nós vamos fazer? Então precisa escrever. Aí começaram a escrever, deixa eu voltar lá, começaram a escrever. Aí Maomé morreu, e aí eles têm escrito, só que são vários escritos, e começa a ter divergências entre estes escritos, não são todos iguais. Aí o que é feito? Reúne todos os escritos, faz um único escrito e queima o resto, destrói o resto. Aí ficou só um. E isso é motivo de orgulho para eles. Falar, nós temos o original. Eles têm mesmo o manuscrito esse, eles têm uma cópia desse daí, esse que foi feito dos demais. Mas e os outros? Você destruiu tudo, ficou com esse daí. Veja no nosso caso, por que isso é importante? Porque os teólogos deles, muçulmanos, vão questionar o nosso caso da nossa Bíblia. Mas nós temos mais de 5.000 manuscritos, por exemplo, do Novo Testamento. Existem divergências insignificantes, alguma bobagezinha que dá menos de 0,5% e não altera em nada a nossa doutrina. Agora, no caso deles, não, o nosso é fiel, mas é fiel dali para frente e para trás, entendeu? É esse que é o problema. Isso é documentado, é contado por eles mesmos, não há problema nenhum, mas é o livro sagrado deles, então, o Alcorão. Conceito de revelação, já falei como foi feito o Alcorão. Agora vamos mexer um pouquinho com a teologia, que é a comparação. Rejeição à teologia cristã. Por quê? Olha o que diz o Alcorão. E os cristãos dizem: o Messias é o Filho de Deus,
Essas são suas asserções. Erram como erravam os descrentes antes deles. Que Deus os combata. Está vendo? Jesus não é filho de Deus. Deus não tem filho. Deus é único, soberano, poderoso, não tem filho. Então já probleminha com a nossa religião aí. Porque para nós Jesus é o Filho de Deus, unigênito do Pai, e é Deus. Adeptos do livro, não vos excedais em vossa religião, não digais de Deus senão a verdade. O Messias, Jesus, o filho de Maria, nada mais era do que um mensageiro de Deus, e sua palavra um sopro do seu Espírito que ele fez descer sobre Maria. Então veja, Jesus foi concebido de maneira sobrenatural para o islamismo. Acreditai, pois, em Deus e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos disso, é melhor para vós. Deus é um Deus único, glorificado seja. Teria um filho? Como? A ele pertence tudo que está nos céus e tudo o que está na terra. Basta-vos Deus por defensor. Aí tem aí 4:17, 4:171, versículo 171. Entenderam a concepção? Não existe trindade, Deus é absoluto. E Deus não tem filho. Não tem. Deus é soberano e os demais são criaturas, súditos de Deus, dessa majestade. Então não tem essa conversa de... Se bem que aqui no cristianismo também, aqui, né, no Brasil, né, tem gente que quer mandar em Deus, né? Eu determino, tem um monte de gente determinando. Aqui Deus não é tão soberano. Aqui é complicado, né? Complicado, não tem... Bom, são descrentes aqueles que dizem que Deus é o Messias, o filho de Maria, quando o próprio Messias declarou: Filho de Israel, adorai a Deus, meu Senhor e vosso Senhor. Em verdade, quem atribuir associados a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso, ele dará o fogo por morada. Está vendo aí o choque? Por que eu não coloquei textos bíblicos aí? Porque isso aí a gente tem a Bíblia inteira para ler e ver. Está negando o Novo Testamento. Está negando. Exatamente. Negando. João, por exemplo, o Evangelho de João. Os iníquos não têm aliados. São descrentes aqueles que dizem que Deus é o terceiro de três. Vê que ele tinha uma concepção errada de trindade, porque Deus teria tomado assim um filho, exaltado seja. Quando decreta algo, basta dizer se, para que seja. Entendeu? Então não tem essa ideia de Jesus filho de Deus. Então, logo somos todos idólatras. Pro muçulmano, quando vê o cristianismo, nos vê mergulhados na idolatria, adorando um Deus falso. Agora imagine então quando vê as imagens, aí complicou, né? O Islã rejeita a crucificação de Jesus e a sua expiação. Já falei para vocês, para o muçulmano Jesus não foi crucificado. Quem foi crucificado no lugar de Jesus foi trocado, foi Judas. E por terem dito: matamos o Messias, Jesus, o filho de Maria, o mensageiro de Deus, quando na realidade não o mataram nem o crucificaram, imaginaram apenas tê-lo feito. E aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca de sua morte, pois não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Certamente não a mataram. O Messias, o filho de Maria, nada mais é do que um mensageiro. Adorareis em vez de Deus quem não vos pode nem prejudicar nem beneficiar? Olha, quem que nós adoramos? Jesus. Jesus não pode, segundo o Corão, nem nos prejudicar nem nos beneficiar. Então esquece. E aí, tranquilo? Molinho?
Agora vamos perguntas e respostas.